Eu suspeito estar acontecendo é que nós passamos os últimos 6 anos fazendo uma quantidade muito grande de reformas. Algumas macro, mas muitas microeconômicas. E todo macroeconomista tem dificuldade de colocar nos seus estudos, nas suas equações, o efeito desse conjunto de reformas que foi muito grande. Não tem país no mundo que tenha feito esse conjunto de reformas. E isso, no final, está fazendo com que aconteça o quê? Os economistas têm errado sistematicamente as projeções de crescimento. A nossa economia tem crescido muito mais. Para dar uma ideia, a taxa de investimento, que estava da ordem de 14,5%, foi para quase 20% nos últimos 2 anos. Então, isso é um efeito muito grande na economia. Temos uma economia robusta ainda do lado do agronegócio, já sem força na indústria, com alguma resiliência nos serviços e o consumo das famílias mostrando que também perde força nesse cenário. PIB a cavalo, no Terraço Cast de número 378. A vinheta inicial é Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, comentando na CNN sobre a divulgação do recente PIB para o primeiro trimestre, que surpreendeu para cima, e Thaís Herédia resumindo essa situação na BMC News. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 4 de junho de 2023, um domingo, em Ourinhos, para o 378 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio estão comigo Arthur Solow. Fala, Caio. Quanto tempo, hein? Pra mim, você sabe, é um prazer. Sempre que você me convidar, vou estar aqui à disposição, marcando presença. Queria dar um oi especial para os terraceiros também, que nos acompanham. Coincidentemente, da última vez que eu estive aqui, né, no Terraço Cast, a gente falou de PIB, quase que indiretamente, porque a gente falou do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é uma aproximação do PIB, né, que é medida pelo IBGE. Só que na semana que passou, né, nos últimos dias, foi disponibilizado o resultado do PIB trimestral, do primeiro TRI de 2023, com números mais altos do que a expectativa. E aí, vamos destrinchar um pouco esse resultado, falar um pouco de perspectiva para frente. Então, vamos falar desse resultado que, assim, pressionou muita gente, foi acima das expectativas, mas acho que tem pontos importantes da gente falar, tá bom? Arthur, presente aqui no podcast, geralmente a notícia positiva no PIB. Também nossa correspondente internacional, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Vitor, bem-vindo de volta. Oi, Fernanda. Aqui, como vocês sabem, Renata falando da Califórnia, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana com 2 boas notícias para vocês. A gente vai falar, finalmente, da definição aí do teto de gastos aqui nos Estados Unidos e também da inflação na Europa. Isso mesmo, continuando uma questão que não acabou e ainda vai longe e outra que traz certo alívio. E também Fernanda Mello. E aí, terraceiros, como vocês estão? Muito prazer estar aqui com meu amigo Caio, Vitor e Rê em mais um episódio. Maravilha, pessoal. Vamos ao 378. Arthur, IBGE divulgou que o PIB no primeiro trimestre de 2023 surpreendeu para cima. O que tem nesse crescimento? Vamos lá, Caio, desse assunto bastante coisa para comentar. Eu acho que, em primeiro lugar, comentar dos números em geral, né? Então, acho que é importante todo mundo ficar na mesma página. PIB do primeiro TRI de 2023 cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior, ao quarto TRI de 2022. Aí tem uma série de outros tipos de comparação que são feitas. Então, o PIB nos últimos 12 meses, considerando os 4 últimos trimestres,
cresceu 3,3%, e se a gente comparar o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 22, foi um crescimento de 4%. Então, em todas as óticas aí, um crescimento grande, né? E quando a gente olha no trimestral, um crescimento aí de quase 2%. O ponto, acho que é importante também, é ver que as expectativas, mesmo as mais otimistas, estavam falando de 1,5% de crescimento. A média estava em 1,3%, mas a gente teve 1,9%. Então, um crescimento bem maior que as expectativas, por isso que o pessoal brinca de mercado que faz preço, né? Então, a economia estava esperando crescer tanto, cresceu mais do que a expectativa. E isso é uma coisa legal de falar, que lá na última vez que eu estive aqui, a gente falou do IBCBR, já estava mostrando ali em fevereiro. O IBCBR, para quem não conhece, né, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é uma aproximação do que vai sair do PIB, né? Normalmente é uma aproximação do PIB que é medido pelo IBGE, o IBCBR pelo Banco Central, e já estava mostrando o IBCBR que fevereiro já estava bastante aquecido ali, né? Então, quando a gente olha o trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, a gente teve esse resultado aí bem mais forte. Aí o recorte desse resultado que é importante. Então, a gente teve a indústria praticamente estável, uma redução de 0,1%, serviços aí 0,5%, 0,6%, então um crescimento bem pequeno, né? E pequeno não, né? Mas assim, um crescimento estável, né? Um crescimento relativamente pequeno. E quando a gente olha para agronegócio, vocês devem ter ouvido falar, o agro cresceu mais de 20% no trimestre aí comparado com o trimestre anterior. Aí tem uma série de motivos, né? Tem motivos tanto no denominador quanto no numerador. Quando a gente olha no denominador, né, 2022, a gente teve uma questão de uma quebra de safra grande, né? Questão de seca, a colheita ali não foi de acordo com o esperado. Então, quando a gente olha para o numerador, a gente teve um recorde de safra em 2023, e quando a gente compara uma coisa com a outra, por isso que dá um aumento da produção. A soja, para vocês terem uma ideia, cresceu 25% nesse comparativo. Então, só o agronegócio, né, quando a gente olha nesse crescimento de 20%, como o agronegócio é um pouco menos de 10% do PIB brasileiro, né, considerando os serviços, indústria que dá o 100%, como ele é menos de 10%, ele contribui relativamente pouco para esses pontos percentuais aí, 1,9%. Mas do 1,9%, 1,7%, eu não fiz exatamente conta, mas 1,6%, 1,7% é só do agro, desse crescimento de 1,9% aí que saiu do PIB. Então esse acho que é um ponto importante. E aí, para deixar claro, né, é um crescimento do PIB legal, 1,9%, né, acima das expectativas, mas muito pontual por essa questão do agro. Se fosse só indústria e serviços, seria um crescimento pequeno, como a gente já estava acostumado nos outros trimestres. Então, levanta dúvidas da sustentabilidade desse crescimento para os próximos trimestres. Acho que um ponto também que vale trazer nessa discussão é como as expectativas em relação ao PIB foram melhorando ao longo do tempo, né? Isso eu estou falando dos últimos, 6, 7 meses. Então, se a gente olhasse, por exemplo, o Boletim Focus, a gente já falou várias vezes, Raquel, Fernanda, a mesma Renata já mencionou aqui o Caio várias vezes sobre o Boletim Focus, é uma coletânea aí da mediana, a média aí das expectativas de mercado, os bancos, as corretoras, gestoras mandam as expectativas e o Banco Central consolida no Boletim Focus. Quando a gente olha em outubro de 2022, ali no auge das eleições, a expectativa do PIB de crescimento para 2022 era de 0,64%, né? Quando a gente foi para janeiro, o primeiro Boletim Focus já estava falando em 0,78%, e agora o último Boletim Focus aí no final de maio já está em 1,30, né? 1,26 exatamente. Então, quer dizer, o próprio mercado já está estimando. Quando saiu o IBCBR, a gente já tinha falado, né? Quem viu o Terraço Cast, a gente já tinha falado do IBCBR de fevereiro, né? Quero dizer. A gente já tinha falado que provavelmente o mercado já ia começar e naquele momento estava para 1%, e agora a gente já está falando de 1,26 de crescimento, com todos os boletins focos aí semanais, eles têm aumentado esse PIB, essa expectativa de PIB. Há uma semana estava 1,20, agora está 1,26. Então, acho que é importante falar como o mercado, ele tem corrigido para cima a expectativa do crescimento da economia como um todo. E isso é um movimento reverso, né, diferente do que estava acontecendo nos outros anos. Normalmente o mercado estimava para cima e ia corrigindo para baixo. O que está acontecendo esse ano é uma correção para cima, né? Então estimou 0,70, 0,80 e agora já está para 1,30 e quem sabe caminhando para 1,5. E aí, eu acho que um outro ponto que vale a pena falar, discutir aqui, é que logo que saiu esse resultado do primeiro TRI, melhor do que o esperado, já começaram aquela discussão, seja no Twitter, seja em discussões de mesa de bar. Mas aí, o Lula nem começou o governo, já está com um resultado primoroso aí na economia. Como se fosse possível falar que uma coisa tem a ver com a outra. A gente sabe, já falou algumas vezes aqui, a gente sabe que tem essa defasagem temporal entre as políticas, né, entre a política e a economia. Então, óbvio que o governo que está
o governo atual, vai tentar puxar para ele um resultado positivo, e tudo que sair errado vai falar que é do governo anterior. Isso é a história da política, né, brasileira e política mundial. Então, não cai muito nessa discussão, porque é difícil de você estimar de fato qual política que está ligado a esse crescimento. Quando a gente olha, como eu falei na primeira parte da resposta, esse crescimento de 1,9 está muito ligado à questão do agro, né? Foi o maior crescimento do agronegócio, né, da parte de agro do PIB desde 1996, então um crescimento aí maior de décadas, então coisa muito atípica. Por isso que a gente tem muitas dúvidas em relação à continuidade e sustentabilidade. E esse é um ponto importante também de trazer. O que a gente teve de melhoria de produtividade em si da economia? Do agro, sem dúvidas. A gente tem maquinário, técnicas muito melhores do que a gente tinha há 1 ano, há 10 anos. Isso não tem discussão no campo, né? Mas quando a gente olha para a indústria, quando a gente olha para serviços, a gente não tem nenhuma grande política aí que aumente a produtividade. Quando a gente olha a produtividade em geral, na décadas, está estagnada. Isso é importante falar do agro. O agro tem talvez uma das maiores produtividades mundiais, mas o agro é menos de 10% do PIB. Então, quando a gente olha a produtividade geral da economia, o serviço, a indústria, mesmo o comércio, tem um papel importante para trazer a produtividade para cima. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente não tem nenhuma política voltada para aumentar a produtividade geral da economia. E políticas tem várias, né? Você pode abrir a economia, né, para produtos estrangeiros. A gente não tem feito isso, a gente está fazendo pelo contrário, né? A gente está restringindo produtos estrangeiros. A gente está apostando numa política aí de carros mais baratos, que não está focalizando, né, a política pública. Então, a gente está indo pelo caminho contrário. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha o resultado do PIB, não frustrar as expectativas para frente, porque não existe nenhum movimento estrutural, vamos dizer assim, de política pública, um desenvolvimento direcionado aí para a gente ter aumento da produtividade, aumento de investimentos, de recursos, para que a economia cresça sustentavelmente 3%, 4%. A gente está longe disso. Mas olha só, se a gente olhar pelo lado do copo meio cheio, uma coisa que a gente precisa destacar é a enorme resiliência que a economia brasileira tem mostrado, mesmo a um cenário adverso aí macroeconômico. Então a gente está falando aí de meses que a gente tem, além das brigas aí, Banco Central, né, o Campos Neto com Lula, com o governo, a gente tem meses aí de juros muito altos, né, não são os mais altos que a gente já teve, mas juros reais de 9%, 8% aí, que é um número bem alto ao ano. Então, mesmo com os juros lá em cima, a gente tem uma economia aí crescendo a quase 2%, com características bem pontuais, como a gente citou, mas é um negócio que as pessoas começam a olhar e falar, pô, a economia não tá tão fraca quanto a gente imaginava. E uma coisa legal, já vi o Caio falando do Market Makers, é um podcast bem legal lá do Thiago Salomão e do Renato Santiago, eu acompanho também. E num desses últimos episódios, um dos convidados, não lembro o nome, falou, né, que quando a gente olha, a gente vê isso, né, brasileiro, às vezes a gente se compara muito com países desenvolvidos, mas os países desenvolvidos não comparam a gente com eles, né, compara com os emergentes, né, com Turquia, Argentina, Colômbia, mesmo com China. Então, imagina que os investidores ali estão olhando para esses países, né? Então, o Brasil, foi dito isso lá no podcast, né, num dos episódios, que o Brasil é quase aquele aluno nota 5, 6, né, aluno que passa de ano, que não tem dado tanto problema quanto aqueles que não passam, mas se não fizer nada muito absurdo institucionalmente falando, né, uma ruptura grande, vai bem, entendeu? E pode receber investimento de fora, né, investimento de fora, receber recursos, capital, que é importante aí para crescimento sustentado. Então, esse é o ponto, né, comparar com a Turquia, com um monte de problema, teve eleição agora e questões políticas muito fortes ali na Turquia, desvalorização da lira e outros pontos aí mais institucionais. A Argentina nem se fala, uma inflação galopante, um problema estrutural da economia que não se resolve a governos, né, vários governos. Mesmo a África do Sul, né, China, seus problemas ali políticos. Então, o Brasil, claro que você tem uma mudança de espectro político no governo, mas teve o arcabouço, deu uma acalmada ali, pelo menos você tem uma regra fiscal, a Raquel já falou aí várias vezes sobre isso. Então, acho que fica naquele ponto, né? Então, não sei se é exatamente essa explicação para por que a economia tem crescido tanto, mas eu gostei dessa analogia com o aluno nota 6 ali, que não dá muito problema, o pessoal não repara muito, mas depois ali ele começa a se destacar e ele não tem tantas questões aí como o resto da sala. E no final é comparativo, né? Quantas vezes a gente vê análises que são meramente comparativas. Você tem um recurso, você tem que investir, né? Tem que alocar em algum lugar, você aloca, às vezes, no mesmo
no menos problemático, vamos dizer assim. Então, essa é uma das justificativas das hipóteses aí que eu ouvi de por que a economia brasileira tem sido resiliente. Eu acho que outro ponto que é importante falar também, a balança comercial absolutamente, incrivelmente alta, né? Então, um pouco desse resultado do agro, mas a gente falava antes de balança comercial anual de 20, 30 bi, a gente está falando de 100 bi já, né, de superávit, vindo aí principalmente do agronegócio. Então, acho que tem pontos aí, commodities, né, também. Então, tem pontos importantes aí que mostram que o Brasil pode estar num ciclo até mais positivo do que o mercado e os analistas estavam estimando. O agro, como vocês viram na vinheta inicial, no título do episódio e até na imagem especial desse episódio, foi o que puxou a coisa toda. Um crescimento acima de 20% em um trimestre, o maior número do tipo em décadas. O lado positivo é que, com isso, tivemos uma surpresa positiva no agregado do PIB e, em termos de arrecadação, fica mais fácil entender as surpresas que temos observado também. O lado negativo é que os outros 2 itens que compõem o PIB, serviços e indústria, não tiveram resultado muito legal, a coisa não anda muito boa por lá. Em todo caso, de fato, a pontuação que você ouviu na abertura faz muito sentido. Dadas as reformas realizadas nos últimos anos, temos há basicamente 1 ano e meio efeitos microeconômicos não tão bem captados pela macroeconomia. Ou, em bom português, como o ambiente de negócios ficou menos a risco e o nível de investimento em relação ao PIB aumentou nos últimos anos, a economia real do dia a dia tende a ter uma resiliência maior do que tinha anteriormente a esses movimentos recentes de reforma. O outro lado dessa questão está na dupla juros nas alturas, cujo caminho é de descida, mas com efeito de delay, né? Os juros caem, mas o efeito disso demora meses para entrar na economia. E, claro, a criatividade governamental para inventar moda em momento inesperado. E, especificamente nesse segundo caso, o que pode ser complicado é o possível efeito crowding out que se aproxima. Esse efeito é mais ou menos o seguinte: existem investimentos que podem ser feitos pelos governos ou pela iniciativa privada. Porém, quando o governo decide que quer atuar mais diretamente em certas áreas, em certos investimentos, que poderiam ser tocados com maior eficiência pela iniciativa privada, o que acontece é uma queda de incentivos, e isso, no final das contas, tem como um dos efeitos esperados a queda do nível de investimentos agregado. Afinal de contas, sim, o governo pode aumentar o investimento na economia, mas tem uma capacidade menor do que o agregado de agentes privados na economia para fazer isso. Não é a coisa mais trivial do mundo de ser entendida, mas o efeito agregado possível de um governo criativo e cheio de vontade de agir onde poderiam agir agentes privados é a queda do nível geral de investimentos. E como bem visto, isso pode reverter a marcha positiva de crescimento que não tem sido bem captada pelos modelos macroeconômicos. Vale apontar algo importante. Arthur citou que recentemente comentamos em um episódio sobre o PIB vindo positivo, e na verdade lá era o IBCBR, mas existe outro episódio de setembro de 2022, o de número 336, no qual discutimos os porquês dessa questão do crescimento da economia ser relacionado com a agenda micro. A Raquel é quem comenta sobre isso no último assunto do episódio 336. Volta lá para ouvir. A ver como as coisas se desdobrarão mais adiante, mas de fato a economia brasileira está mais resiliente do que imaginávamos. A ver se o governo atual será criativo o suficiente para desfazer essa onda positiva. Sabe onde você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico? Na nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, o link está lá também. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, começando aí com o nosso primeiro assunto, né, com a nossa primeira boa notícia, que é com relação ao teto de gastos nos Estados Unidos, né, eu comentei bastante todo o histórico com vocês na semana passada, então não vou falar de novo, até porque vocês entendem o conceito que é meio parecido com aqui, com aí do Brasil. Né? E aí estava nessa disputa no Congresso, porque os Estados Unidos, né, como eu falei na semana passada, atingiram o teto de gastos no final do ano passado, conseguiram a prorrogação até junho desse ano, mas o junho seria aí o deadline, né, a data D final, então que os congressistas precisavam chegar numa conclusão aí, num acordo com o presidente Biden, que estava querendo aumentar o teto de gastos para poder fazer frente aos pagamentos do governo americano, né? Finalmente, o Congresso chegou a um acordo, né? Eles conseguiram postergar o teto de gastos, né? O limite da dívida americana até 2025. Então, o presidente Biden não vai precisar se preocupar com isso nem esse ano, nem o ano que vem, né? Eles conseguiram chegar no acordo, eles limitaram os gastos discricionários do governo americano no nível de 2023. Então, o governo não pode gastar nem em 2024, nem em 2025 mais do que gastou em 2023 nos gastos discricionários, mas eles mantêm livres os gastos obrigatórios, né? Pagamento do Social Security, dos aposentados, seguro-saúde, né? O Medicare, que são as pessoas acima de 65 anos ou pessoas que têm doenças crônicas graves, né? Então, essa parte ficou protegida, mas mesmo assim, o presidente Biden vai ter que cortar gastos, né? Porque a inflação continua, o teto ficou em 2023, então alguns programas vão ter que ser revistos, vão ter que diminuir o tamanho, mas o presidente Biden é considerado uma vitória, né? Várias coisas que os republicanos queriam tirar, então aquele Inflation Reduction Act, né? Aquela lei que colocou um teto de gastos de alguns medicamentos nos Estados Unidos, algumas coisas, né? Ticket refeição, né? Que eles chamam aqui os food stamps, também é um programa que deve ser reduzido, deve ser enxugado, mas de forma geral eu acredito que foi uma vitória para o presidente Biden e para os Estados Unidos e para o mundo todo, né? Porque imagina se os Estados Unidos fossem dar calote nos títulos da dívida, seria um caos no mercado internacional, no mundo todo. Então, esse risco, pelo menos até 2025, está descartado. A outra boa notícia que eu queria comentar com vocês essa semana, um boletim um pouquinho mais curto, é a questão da inflação na Europa. Então, a inflação de maio veio abaixo das expectativas, 6,1%, abaixo do que o acumulado no ano, né? A inflação de maio, 6,1% acumulado nos últimos 12 meses, abaixo do que tinha sido em abril de 7% e bem abaixo do que dos picos, né, que aconteceram no final do ano passado, quando a inflação na zona do euro superou aí os 2 dígitos, né? Ficou acima de 10%. Principal contribuição para essa redução da inflação, né? Lembrando que não é deflação, os preços na Europa continuam subindo, o que diminuiu foi a aceleração, né, dos preços, então a taxa de inflação anualizada, e a principal contribuição para isso foi a queda nos preços de energia. A energia caiu cerca de 7% na zona do euro, devido a uma diversificação, né? Os países da Europa fizeram todo um esforço de modificar aí a matriz energética para ter outras fontes, não ficar tão dependente do gás da Rússia, das fontes de energia russa. Então isso acabou contribuindo para uma queda da inflação. O preço do petróleo também ajudou, né? Como vocês sabem, acompanharam no Brasil, o preço do petróleo também caiu no mês de maio, e isso também acabou ajudando nessa inflação mais baixa, né? O mercado previa cerca de 6,3% e acabou vindo 6,1%. Alguns preços continuam subindo muito, como por exemplo é o caso do preço dos alimentos. Em maio ficou 12%, então ainda subindo muito o preço dos alimentos, mas essa queda no preço de energia acabou compensando e aí gerando uma inflação total, né? A gente sabe que a inflação é uma cesta de produtos, então a inflação acabou ficando mais baixa. Isso gera uma expectativa para, pelo menos, né, se não vamos falar em queda de juros aqui na zona do euro ainda, mas pelo menos a expectativa é que o Banco Central Europeu ainda aumente os juros na próxima reunião em junho, mas quem sabe em julho já pelo menos pare de subir, né? A gente lembrando aí que tem uma discussão no mundo inteiro a respeito de aumento de juros para conter inflação, né? A zona do euro e os Estados Unidos continuam aumentando os juros, né? O Brasil deixou de aumentar desde agosto do ano passado, a taxa no Brasil está em 13,75 desde agosto do ano passado, não caiu, mas também não subiu acima disso. Na zona do euro continua subindo, mas a expectativa é que a partir de julho, agosto, pelo menos a taxa de juros pare de subir, mas ainda não se fala em corte na zona do euro, e aí nos Estados Unidos também ainda não, mas pelo menos só de parar de subir já é alguma ajuda.
Fica aí a recomendação para você que quiser saber mais sobre os meandros históricos e políticos dessa discussão recente do teto da dívida dos Estados Unidos. A Renata explicou com detalhes no episódio 377. O importante a ser pontuado desde agora é que, de fato, isso não significa o fim de todos os problemas, mas só o adiamento de decisões bastante importantes a serem tocadas no Tio Sam. 2025 está logo ali e os desafios fiscais são imensos. Não dar calote é uma boa notícia? É claro que é, mas está longe de significar o fim do mundo saiu do radar. Na verdade, ele só foi um pouco adiado. E sobre a inflação europeia, como basicamente tudo na economia, lado bom e lado ruim estão presentes. O lado bom é que a despressurização confirma que o pior já passou por lá. O lado ruim é que, além de estar bem acima da meta de 2%, esse dado recente mostra que o desafio dos juros continua a ser relevante. Em todo caso, de fato, as duas notícias trazidas pela Renata nessa semana são positivas. Teto da dívida equalizado nos Estados Unidos significa menor pressão para os mercados globais, em função de afastar o fantasma de um calote que chacoalharia o capitalismo como um todo. E, com a inflação cedendo na Europa, temos o demonstrativo de que um problema que dava tanta dor de cabeça, embora ainda dê, é bem mais sutil agora do que foi poucos trimestres atrás. Juros nesses dois cantos seguirão altos, mas talvez não precisem de tanto reforço de alta assim. Andar de lado é mais provável do que subir mais um pouco, mesmo que subidas não tenham ainda saído do radar. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, NVIDIA foi a 10ª empresa a alcançar $1 trilhão em valor de mercado. Como isso aconteceu? Em abril, o CEO do Google declarou que a magnitude da mudança que a inteligência artificial vai trazer para a humanidade é do mesmo nível de quando o ser humano começou a controlar o fogo. Vocês devem ter visto que na conferência anual do Google, eles mencionaram o termo inteligência artificial várias vezes. Alguma pessoa contou que foram 140 vezes que eles repetiram o termo inteligência artificial durante essa apresentação aí de 2 horas, sem medo de ser enfático, repetitivo, e isso acabou gerando um bom resultado. As ações do Google responderam bem logo em seguida. Mas, se a inteligência artificial é o novo fogo, parece que está faltando carvão aí. Porque não é de hoje que eu falo com vocês da problemática da escassez dos chips. E os chips são a força vital dos novos sistemas de inteligência artificial. E tudo isso desencadeou uma corrida para tentar arranjar chip para quem quer desenvolver novos sistemas com base na inteligência artificial. E os chips gráficos, ou GPUs, são usados para inteligência artificial e são quase todos fabricados pela NVIDIA. Só que, ao contrário da Apple, do Google, da Microsoft, a NVIDIA não é um nome tão familiar ou popular, apesar de que ela produz dispositivos de consumo, de serviço, de internet, e acaba que todo mundo usa no dia a dia, mas não presta atenção. Se você for olhar aí no seu computador, deve ter um adesivozinho da NVIDIA. No meu aqui tem. E nos bastidores dos chips da NVIDIA, a gente sabe que existe uma corrida aí. Eles já são usados para computador, para carro, para robô, mas o boom na demanda pelos chips ultrapassou ainda mais a quantidade disponível, assim, fisicamente, com o sucesso viral aí do ChatGPT, é um famosíssimo chatbot que é capaz de responder as perguntas de uma maneira humana e agradável para o usuário, e o ChatGPT foi esse
boom estrondoso, viral, que ultrapassou todas as barreiras do sucesso, com 1 milhão de usuários em uma semana. Então, dá para ver o tamanho da força da inteligência artificial. E durante as minhas pesquisas, eu vi um comentário que foi perfeito, que é o papel higiênico durante a pandemia. E aí, meu amigo, quando tem escassez, é sobre quem você conhece, né? São contatos. Ou, como diria minha mãe, assim, em português do Brasil, farinha pouca, meu perão primeiro. E aí vem a corrida. Nessa situação que restringiu o poder de processamento que os provedores de serviço em nuvem, tipo a Amazon e Microsoft, podem oferecer, a gente viu uma busca incessante por chips, né? Os desenvolvedores de inteligência artificial precisam de capacidade do servidor para desenvolver e operar os modelos mais complexos e ajudar outras empresas a criarem serviços de inteligência artificial. E mesmo os empreendedores de tecnologia mais conectados no mundo, assim, eles estão lutando para garantir o seu lugar ao sol ali, garantir capacidade. Na metade de maio, aconteceu uma audiência no Congresso americano que chamou o CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT, para testemunhar ali num painel para o Senado para regulamentar as ferramentas de inteligência artificial disponíveis para os consumidores. E aí, o CEO da OpenAI, né, leia-se dono do ChatGPT, disse que seria melhor que as pessoas usassem menos o ChatGPT por causa do gargalo de processador. E aí, momento fofoca da tarde. O Elon Musk, que chegou num patamar de absolutamente não medir as palavras, falou que os chips GPU são, nesse momento, consideravelmente mais difíceis de se obter do que drogas. E aí, olha o tititi do meio. Como eu falei, tudo nessa vida são contatos. E ser o Elon Musk tem muitas vantagens, né? No início desse ano, as startups que estavam ali chorando para ter mais capacidade de computação da Oracle, que é aquela empresa conhecida pelo CRM, eles foram informados que um grande comprador tinha abocanhado uma grande parte do espaço livre do servidor da Oracle. E o comprador, adivinha quem é? Era o Elon Musk, que está construindo o seu próprio rival, a OpenAI, que seria o xAI. E aí, meus amigos, o acesso a dezenas de milhares de chips gráficos avançados é crucial para as empresas que tenham grandes modelos ou pretensões com a inteligência artificial para gerar todo tipo de trabalho mais avançado. Os chips gráficos da NVIDIA são muito bons para fazer muitos cálculos simultaneamente, o que é crucial para o trabalho da inteligência artificial. Os analistas do UBS estimaram que uma versão anterior do ChatGPT exigia mais ou menos 10 mil chips gráficos. E o Elon Musk estima que uma versão atualizada, né, de um chatbot deveria requerer 3 a 5 vezes mais processadores avançados do que isso. Então, é muita demanda. E a NVIDIA disse recentemente que está expandindo seus suprimentos para tentar atender essa demanda. Demanda essa que elevou demais as ações da empresa, e é bem por isso que a gente trouxe esse tema aqui essa semana. As ações da empresa, assim, mais que dobraram, né? Chegou num crescimento de 167%. Os custos dos chips variam muito, mas os chips avançados, né, que são esses mais procurados, são vendidos por cerca de $33 mil, e esse preço pode ser ainda mais alto no secundário, né? No mercado secundário ali, graças a tanta demanda. O diretor executivo da NVIDIA disse no domingo, e aí você achando que vida de diretor é moleza, né? Ele disse no domingo que a empresa aumentou muito a sua produção de um chip que chama H100 e seria o novo chip principal da inteligência artificial. Alguns investidores, vasculhando aí os contatos e tal, têm pedidos em massa de processadores
por mais capacidades, e as startups estão escolhendo os modelos de inteligência artificial para tentar ser um pouco mais eficiente nesse uso de chips, comprando, às vezes, né, para contornar essa situação, servidores físicos com chips gráficos relevantes ou mudando para provedores de nuvem menos populares do que uma AWS da vida, tipo, mudar para Oracle, até que essa situação de escassez seja resolvida. Outros fundadores de inteligência artificial estão implorando a Amazon, a Microsoft por mais espaço de servidor, mais poder, né? A indústria está vindo com essa demanda muito, muito forte. E muitos fundadores de inteligência artificial esperam que essa escassez dure aí por pelo menos mais um ano. É uma alimentação física, né? É difícil garantir com muito imediatismo. E as empresas que conseguem proteger o poder da computação ainda podem esperar algumas semanas, mas mesmo que às vezes um pedido já esteja pago, não significa que eles vão chegar automaticamente, né? Então tem esse delay que a gente vem comentando que desde a pandemia, e é difícil suprir, né? Os fabricantes de servidores e os clientes diretos dizem que vem enfrentando uma espera cada vez mais longa, né? Quem consegue seu espaço ainda tem um delay para receber a encomenda, e tudo isso criou um mercado secundário para esses chips avançados, e em parte envolvendo grandes empresas de cripto, porque as empresas de cripto compraram muitos chips durante o boom para fazer mineração, e agora eles não precisam tanto, né? Graças à desaceleração do mercado de moeda digital. E aí vem se formando um mercado secundário. O negócio da NVIDIA começou há muito, muito tempo, né? Há 30 anos, e hoje é o centro da revolução da inteligência artificial. E aí o mais interessante, né? Se tornar a primeira empresa de chips a chegar na casa do $1 trilhão. As ações da NVIDIA dispararam muito, né? Especialmente na quinta-feira, 25 de maio, batendo recorde histórico depois desse boom e traduzindo as vendas a níveis, assim, históricos também. As ações, como falei para vocês, subiram mais de 160%, e quando a NVIDIA começou a investir nesse tipo de chip, não teve muito alarde, né? Foi lá em 2006 que eles começaram a abrir as unidades de processamento gráfico para os desenvolvedores mexerem. Na época, os analistas nem pediram mais detalhes, e, enfim, não chamou muita atenção na época. Esses processadores NVIDIA, os desenvolvedores começaram a perceber, né, depois do lançamento, que eles eram, por um acaso, extremamente bons para fazer cálculos complexos que, hoje em dia, sustentam os sistemas de inteligência artificial mais modernos que existem. O primeiro grande sucesso da NVIDIA foi com videogame, com a mineração de criptomoedas, onde surgiu esses processadores, né, esses chips. E agora, a NVIDIA... Agora não. Na verdade, lá em 2020, a NVIDIA já tinha superado a Intel em valor de mercado, mas com o inverno cripto, as ações da NVIDIA caíram bastante, né? Porque, a princípio, via-se que esses chips tinham a finalidade de atender as criptomoedas. Mas agora, com a onda de inteligência artificial, reacende o entusiasmo dos investidores. E os analistas dizem que o boom da inteligência artificial é uma promessa muito maior e muito mais duradoura do que a de criptomoeda, obviamente. Atualmente, a NVIDIA não tem concorrente que possa igualar a variedade de chips e de softwares para essas demandas de inteligência artificial. E aí, o que é diferente na inteligência artificial é que tem uso claro da tecnologia, né? E as empresas vão cada vez mais buscar explorar as suas capacidades. Essa febre por chips da NVIDIA tem estado assim, tão em alta ultimamente que a sua cadeia de suprimentos tem lutado muito para manter o ritmo, né? Eu falei para vocês que estava com delay de entrega e tudo mais. O diretor financeiro da NVIDIA disse que a empresa garantiu os suprimentos de chips substancialmente maiores para o segundo semestre, mas assim, é uma limitação física, né? A empresa vem adotando aí desde o início um
um modelo de negócios para distribuir a produção, né, para contratar fabricantes de chip, porque a NVIDIA projeta, mas não fabrica, né? E aí a gente tem a também conhecidíssima maior produtora do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing. E essa mudança no cenário da computação pode trazer muitos desafios para Intel, que é a maior fornecedora de CPUs aí para computadores. E a Intel, as ações caíram, né, na quinta-feira, no dia que da NVIDIA explodiu. E aí, nesse contexto, a gente acaba percebendo que a NVIDIA é a empresa quando o assunto é inteligência artificial. Parece que a inteligência artificial é a nova corrida do ouro chegando e a NVIDIA é quem está vendendo todas as pás para quem quer entrar nessa corrida. Em aspectos tecnológicos, de fato, existem muitas questões amplas a serem consideradas que fogem dos conhecimentos do que você ouviria com detalhes agregadores em um podcast de economia e mercados como esse que você está ouvindo agora. Porém, existem 2 pontos importantes e bastante relacionados a aspectos econômicos que valem ser pontuados aqui. Em primeiro lugar, existe nesse momento um enorme FOMO, expressão Fear of Missing Out, que numa tradução livre significa medo de ficar fora da onda do momento. Existe um enorme FOMO a respeito de inteligência artificial e processamento dessa quantidade imensa de dados, e isso puxa mesmo não apenas as atenções, como também os preços das ações para cima, da NVIDIA, que fabrica esses chips, e das Big Techs que falam desse assunto o tempo todo agora. O segundo ponto é um alerta a quem só toma decisões de curto prazo. Oferta e demanda são itens que vão variando como uma gangorra, e frente a uma enorme demanda por qualquer coisa, todo mundo que puder ampliar a oferta irá fazer isso, mesmo que demore um pouco. O delay atual observado nesse mercado, como a Fernanda bem trouxe, é de 1 ano. Nenhuma empresa irá deixar esse gap enorme porque abriria espaço para a concorrência. E, se não tem concorrência porque o que você produz é muito específico, você não será tolo de deixar dinheiro na mesa, vai aumentar a produção para melhorar seus resultados. Mas, o que acontece após esse encontro? Ou pelo menos maior aproximação da oferta com a demanda. Isso mesmo, normalização dos preços. Acontece com commodities, acontece com frete marítimo, acontece com produtos que você encontra no supermercado, e a não ser que a demanda siga rumo aos céus em velocidade que ainda nem saibamos, o que inclusive tem a ver com aspectos tecnológicos e não econômicos, por isso que fizemos esse disclaimer ao início desse comentário, vai acontecer também com os chips essa normalização de preços em algum momento. Isso vai impactar nas empresas que produzem esses chips e também vai impactar nas empresas que estão falando bastante de inteligência artificial nesse momento. Lembre-se sempre, seja na vida, nos investimentos ou em sua atividade profissional, de separar aspectos conjunturais, o momento atual, dos estruturais, como as coisas funcionam ao longo do tempo. Assim, você corre menos risco de passar apuro por decisões tomadas com base na emoção. Quem comprou placas de processamento a um preço inacreditável para entrar no mercado de criptomoedas e depois vendeu ou ainda tenta vender a uma fração do que pagou, sabe bem do que estamos falando. Leve isso em consideração caso, após uma alta dessa magnitude, você pense, é a hora ideal de entrar para esse clube. Poucos anos atrás, isso complicou a vida de uma porrada de gente que decidiu que era hora de entrar comprado numa varejista que ninguém entendeu o porquê de ter subido tanto, e quando voltou à normalidade, também deixou muita gente confusa. Impossível pedir outro emoji nesse episódio. Você que ouviu até aqui, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio, AUGSTOR, um emoji de cavalo. Salve para quem enviou o emoji pedido no episódio 377. Felipe Milanês e Victor Iglesias, que enviaram o emoji de estrada, ou seja, não botam fé no programa do carro novo, e Lica Melier, que enviou o emoji de carro, ou seja, bota fé no programa do carro novo. E um detalhe que eu achei interessante aqui também, vou mandar um salve aqui para o Ismael Ribeiro, que enviou um emoji de gato, porque curtiu a analogia do título. Quer seu salve aqui? Só seguir a regra que acabei de te contar. Agradecendo a essas mentes que trouxeram conhecimento a vocês, todos que nos ouvem no episódio 378. Obrigado, Arthur.
Então é isso, né, Caio? Acho que a gente deu um bom panorama aí, um bom resumo do resultado do primeiro TRI aí de 2023 do PIB, as coisas que estavam mais ocultas, as coisas que estavam mais evidentes nesse resultado. E você sabe, tô às ordens aí, sempre que você quiser, é um prazer aqui tá participando do TerraçoCast, tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Raquel segue de férias na próxima semana. Quem sabe não teremos Arthur novamente em... Obrigado, Renata. Um beijo e até semana que vem. E também obrigado, Fernanda. Valeu, Caio. E na semana passada a gente fez um episódio espetacular. Quem ouviu, ouviu. E uma das pessoas que ouviram e me mandaram uma mensagem lá, agradeço muito, o Felipe Milanes. Aqui fica meu abraço. E se você quer ouvir o seu nome aqui no TerraçoCast, receber um grande abraço dessa equipe maravilhosa, é só me mandar lá no Instagram, @sigafefa, um emoji de computador. E aí eu vou saber que você ouviu esse episódio completo sobre a corrida do ouro na internet. Valeu, galera. Grande abraço. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.